O presidente Lula criticou o mercado financeiro por chamar de gastos, abre aspas, hein? Chamar de gastos, fecha aspas, o investimento em áreas da saúde e educação. Segundo ele, o mercado não tem sensibilidade nem humanismo. Essas são falas dele, tá? Então, abre aspas nisso de novo, que eu vou ler de novo, TP. Coloca pra mim, por gentileza, porque isso é muito sério, tá? Não são falas nossas aqui da nossa redação, da nossa direção, tá? Segundo ele, o mercado não tem sensibilidade e nem humanismo. Aí eu fecho aspas. O presidente ainda fez críticas diretas à Federação Brasileira de Bancos por nada fazer em relação à desigualdade social. Felipe, eu vou deixar você começar essa pauta, porque desde que o Lula fala algo sobre mercado e sobre economia, nós temos uma queda violenta em bolsa, nós temos um mercado muito agitado. Parece um mar em fúria aqui. Que ele fala isso, cara? Será que falta um pouco de bom senso quando ele fala isso, ou de fato ele tem bom senso ao falar isso? O Lula é um presidente que gosta de falar, né? É impressionante, né? Ele gosta de falar muito, ele gosta de fazer aquelas metáforas dele, e isso mexe e sensibiliza o mercado a todo momento. Agora, o que me causa estranheza nesse depoimento do Lula, desse comentário do Lula, é a importância que ele dá ao mercado, né? Falando até que o mercado... Ele até dá uma certa humanidade ao mercado. O mercado é insensível. É um ser. O mercado é um ser, né? O mercado é um ser inanimado. O mercado é o mercado? O que é o mercado? Ninguém sabe o que é o mercado. O que é o mercado? Ninguém sabe o que é o mercado. Então o Lula tem que começar... É o Walter Mercado. Liga já. Quem sabe? É impressionante. O Lula ele se apega a algumas pequenez, né? Que eu acho impressionante, né? No começo de mandato, ele está começando agora a bater com um ser inanimado, querendo que ele seja um ser humano, né? O mercado. É um absurdo o Lula perder tempo com isso, né? E uma mentira também, né? A gente pode até criticar os bancos de várias formas, né? Mas todos os bancos têm fundação e todos os bancos investem também no social, né? Então, essa forma de Lula generalizar completamente todos os assuntos também é completamente equivocada, né? É mais uma questão equivocada. Agora, como o Lula fala bastante, as pessoas que especulam esperam ele falar para especular no mercado e ganhar dinheiro com a fala dele, né? Impressionante. Eu lembro do amigo meu que ganhou muito dinheiro na época esqueci o nome da empresa pública, quando ele falou que ia levar a empresa pública e usar a empresa pública para levar internet para o Brasil todo, né? Aí o meu amigo colocou dinheiro na empresa pública, a ação aumentou. Jogada de mercado. E mercado. Lula fala muito e dá margem para o mercado mexer de acordo com a fala dele. É isso mesmo, Bissoli? Você acha que essas falas do Lula nada mais são do que palavras ao léu? São típicas falas de populistas, né? Você acha o inimigo comum, de preferência alguém que não exista para não poder revidar o que você está falando, senão vai estar respondendo para você no dia seguinte, numa entrevista ou em um programa como o nosso aqui. Então ele elege o mercado, que é aquela questão, é a classe dominante, nós aqui, operários, o povo, que depende da boa vontade do patrão, que não paga o salário e por aí vai. Então isso já é conhecido, é uma tática não só dele, do PT, do governo Dilma também, cria-se essa retórica, só que é muito bonito o discurso, né? Porque na prática os bancos nunca ganharam tanto dinheiro quanto nos governos petistas. Se você pegar o lucro dos bancos nos governos petistas, dava para dar aumento do salário mínimo para todo mundo, dava para manter aí o auxílio emergencial acima do limite que se buscava sem quebrar teto de gastos e por aí vai. Você vê, inclusive, recentemente, né, o Mansueto Almeida, que é um personagem muito respeitado no meio público em matéria de economia e tudo mais, que veio ontem, quando deram declarações aí de previsões ruins em relação ao programa de ontem, lá a gente falava no Linha de Frente da previsão do Itaú, de avisar os seus acionistas que o cenário não era bom, e aí o Mansueto vai lá e faz um deixa disso, que a perspectiva é boa e tudo mais. Quentes. Só que a gente esquece que o Mansueto não está mais lá no governo lotado, ele está onde? Hoje ele é alto executivo do BTG Pactual, do seu André Esteves. Ou seja, então eu estou trazendo isso porque ele está com uma visão de mercado privado tentando trazer um contraponto. Então o que existe? Enquanto uns bancos perdem, outros ganham, e essa é a regra de mercado. Então quando a gente fala mercado, são pessoas querendo ganhar dinheiro cada vez mais, acertando nas suas estratégias e fazendo o seu jogo para poder o dinheiro render mais. É isso. E todos nós somos sempre vítimas disso. Por quê? Porque fica um jogo de um com o outro e, na verdade, lá no fundo, muitos deles, não estou dizendo todos, acabam se falando e todo mundo ganhando junto. Perfeito.
Negão. Você vê que eu olhei aqui, joguei ali, eu sempre faço isso. Porque eu sei que aqui vai vir toda uma oratória elegante. Mas, negão, você acha que esse discurso do Lula em relação ao mercado é mais uma vez o nós contra eles, e mais uma vez é um tiro no pé quando ele fala... Você não usou essas palavras, tá? Mas quando você fala que ele falou demais, Felipe, eu acho que é mais uma vez um tiro no pé. Você acha que esse é o discurso do nós contra eles de novo? Eu não vejo como um tiro no pé uma coisa que você planeja. Eu concordo tanto com o Felipe quanto com o Alexandre que, primeiro, que o mercado, do jeito que o Lula pinta, parece que é um ser, né? O mercado é tudo. Tiro no pé. Ele fala de uma coisa sem saber. Ele tá falando de uma coisa que vai voltar contra ele. Então, mas o Lula tem a manha da oratória. O Lula pode falar qualquer coisa, ele pode dar uma receita de doce de jiló que você vai olhar como se ele estivesse falando como que vai ser a... Vai achar que o gosto é doce. Entendeu? Ele tem a manha da oratória. Eu brinco muito em cima desse negócio, só que assim, ele falar do mercado e o mercado subir ou descer, para mim o mercado está do lado do Lula, o mercado ajudou a eleger o Lula. Os bancos ganharam, como o próprio Alexandre falou, isso é notório. O Ciro Gomes encheu o saco de tanto falar isso. O quanto que os bancos ganharam com o Lula. E aí é fácil para ele também falar assim, o banco tem que fazer mais pelo social, mas o presidente da República é ele. Ele é que tem que começar a fazer alguma coisa pelo... Para mim, se ele abaixasse algum imposto, ele já estaria fazendo muito pelo social, muito mais do que querer abrir algum novo programa social. Para mim, baixou imposto, fez com movimentasse tirasse um pouco da forca que existe hoje nas indústrias, ele já estaria fazendo muito pelo social. Mas o Lula prefere ficar com essa discussão, porque quando você tem essa discussão, não vão se cobrar outras coisas dele. Então, é uma boa estratégia, é uma estratégia antiga e ele vai continuar fazendo. Afinal de contas, o mercado é malvadão, quando, na verdade, o mercado é todo mundo que trabalha. É que o pessoal pinta o mercado, às vezes, como se fosse, sei lá, meia dúzia de cara branco e gordo, entendeu? Com uma mesa farta de guloseimas, tirando todo o seu dinheiro. Não, mas que é assim que os caras pintam o mercado. E o mercado não é isso. O mercado é todo mundo. Tem um cara numa empresa muito grande, mas ele precisa de um cara lá embaixo vendendo. Vamos dar um exemplo aqui para você que está no trem agora, assistindo a gente, voltando do trabalho, certo? No trem. Sabe esse cara que tá passando... às quase 3 horas da tarde. Isso, você sabe esse cara... Esse cara que acabou... Quase 3 horas da tarde, ela tá no trem agora. Que vida, meu amigo. Voltando do trabalho, sabe esse cara que acabou de passar por você com chocolate, com amendoim vendendo? Eu adorava ele não fabricou. Ele não fabricou. Assim vende até hoje. Moranguete. Eu morava em Itaquaquecetuba, eu pegava o trem aqui, cara, olha lá, Moranguete, 10 é R$1, 10 é R$1. Um é 10 é R$1. Eu tinha um rosto cheio de espinha, porque aquilo era uma gordura só, e eu amava isso, pra esse cara tá vendendo esse Moranguete ali, entendeu? Aquela aliás, empresa grandona precisa deles. Clean, Moranguete, tá fazendo propaganda aqui. Moranguete, hein? Olha o físico agora. Então, você que comeu muito Moranguete, ou você que tá abusando hoje, é possível chegar lá. Olha o Rodolfo aqui. O mercado agora você acabou de vender uma caixa de Moranguete. Não é? Existe um mercado especulador? Existe. Esse mercado ama quando o Lula ou o Bolsonaro, quando falam qualquer coisa, eles amam isso daí. Eles amam essa coisa de subir e descer, porque é os caras que ganham dia sim, dia também. Mas a maior parcela do mercado, ela vive muito mais de colocar o dinheiro hoje e ver esse dinheiro daqui 6, 7, 8, 1 ano, 8 meses, 1 ano, do que esses que estão ali querendo o sobe e desce, querendo a bolsa caiu hoje, a bolsa subiu amanhã. Vai sempre ter isso daí. E o mercado é muito mais que isso. Mas para o político, isso não é só o Lula. Isso são todos. Para o político é interessante fazer esse ser que o Felipe plantou aqui, que ele falou, o cara joga no mercado como se ele fosse um ser que não vai responder ele, como o próprio Alexandre falou. Então, quem é que vai debater contra ele? Ele vai falar e pronto. Como que o mercado vai... o mercado reage descendo a bolsa. Negão, não sou especialista em mercado, mas a gente escuta falar até que existe jogo, né? Aquela coisa do tipo assim, vamos criar isso, cai ação, teu interessado compra, depois desmistifica, desmente, sobe. É um grande jogo. A verdade é que o mercado é um grande jogo para quem sabe jogar. E a gente fica olhando aquilo, mais uma vez a palavra elogiando, e a gente tá só vendo a turma ganhar dinheiro, a gente aqui, ó. Mas é sempre bom deixar claro que o mercado é todo mundo. Todo mundo
mundo que compra e vende, você faz parte do mercado. Ele não é só essa galera que está sentada numa mesa planejando um plano do mal, tipo todo Pink o cérebro. Todo mundo é o mercado. Até o Walter. Eu dei uma de pavinata. Tá dando muito. Deise, eu escutei o Bissoli falar e o Negão falar, e eles repetiram muito a palavra banco. Banco, mercado, banco, mercado, banco, mercado. Como que reflete isso, de fato? Como que a ciência política explica essa oratória do Lula quando ele fala do mercado? E como é que a gente consegue incluir os bancos nisso? Tá, eu vou começar só fazendo um paralelo aqui com o que aconteceu. Você também comia moranguete? Nossa, eu adorava. Agora eu tô na mesma linha que tu, eu vou pro fitness. E assim como o Rodolfo tá muito bem depois de muito moranguete. Pessoal, é possível muito moranguete e depois ficar bem. Olha aí, ó. Eu comia moranguete também, eu comia moranguete. Olha, Felipe, olha o contraponto. Ele é sempre um contraponto, né? Mas então, só pra gente lembrar aqui, por exemplo, qual foi, falando do Lula de hoje, tá? Qual foi o primeiro atrito do Lula com o mercado? Foi quando durante a campanha eleitoral ele não dizia quem seria o possível ministro da Fazenda dele. Eu não sei se vocês lembram disso, ficou durante todo o período eleitoral, quem vai ser o ministro da Fazenda, quem vai ser o ministro da Economia, e o Lula nunca revelava. Então, os atritos dele com o mercado já começaram por aí. Aí depois teve o período de transição, onde ele atacou a responsabilidade fiscal 2 vezes no período de transição, né? Falando que, deixa a responsabilidade fiscal para lá, vamos cuidar do desenvolvimento social. E aí, eu volto para o primeiro mandato de Lula. O primeiro mandato dele, é sabido que ele surfou uma onda que vinha do Fernando Henrique Cardoso e ele tentou, num primeiro momento, conciliar o grande problema da esquerda no Brasil, que é responsabilidade fiscal, com desenvolvimento social. Essa é a grande questão da esquerda no Brasil. Quando veio o segundo mandato do governo Lula, ele já não conseguiu mais sustentar essa responsabilidade fiscal. Então, aquele desenvolvimento que vinha do governo Fernando Henrique Cardoso e o Lula surfou ali no seu primeiro mandato, no segundo mandato já não foi mais possível. O que ele fez? Ele começou a atacar com o populismo. E aí, no populismo, a prioridade foi o desenvolvimento social e deixa a responsabilidade fiscal para lá. O que ocasionou o governo Dilma completamente com o Estado inchado, obeso, e a Dilma simplesmente disse para a responsabilidade fiscal, tchau, eu vou cuidar do desenvolvimento social, e deu no que deu. Então, o grande problema, apesar dos bancos terem sobrevivido muito bem durante os governos de esquerda, o grande problema foi que a responsabilidade fiscal, e é esse o grande atrito do Lula com o mercado, não é uma possibilidade nesses governos de esquerda. E quando a gente vê o Lula falando hoje, quando ele fala, o mercado é insensível, o mercado não tem coração, como os guris falaram aqui, como se fosse uma pessoa, é porque o Lula, lá de 2002, já tinha problema com o mercado. Então, eu sempre volto para esses pontos porque as coisas são históricas, são cíclicas. Então, hoje ele usa essa desculpa porque, de novo, ele está nesse meio termo aí. O que eu faço? Desenvolvimento social? Eu fui eleito com a bandeira do desenvolvimento social, mas eu não consigo satisfazer o mercado porque eu não consigo dar responsabilidade fiscal. Então, ele vem com esses discursos.